Flamengo consegue vitória importantíssima na justiça. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Chelsea, que sim, aceita negociar João Félix. Vou falar sobre a chegada de Jorginho no Rio de Janeiro e vou falar sobre uma mudança na programação do Mengão para chegar aqui na Argentina. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira, direto da Argentina, onde o Flamengo chega hoje no começo da noite para se concentrar e jogar amanhã contra o Central Córdoba. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, gente, é muito importante para nós. Nós estamos aqui na Argentina, eu estou em Buenos Aires, saindo daqui agora, acabando de gravar, estou indo para o aeroporto, para poder viajar para Santiago del Estero. Fica mais ou menos 1000 quilômetros aqui da capital argentina, onde o Flamengo vai chegar hoje à noite. A expectativa é que o Flamengo pouse em Santiago del Estero, 6h55 da noite. E é claro que a gente vai estar fazendo a super cobertura dessa partida entre Flamengo e Central Córdoba para você. Por isso que eu digo que é importante, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, porque vai ajudar bastante a gente. Bom, falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem, infelizmente, o Red Bull Bragantino fez um gol com Isidro Pita, assim, bem no finalzinho do jogo e acabou dando a vitória ao Red Bull Bragantino. Com isso, o Flamengo perde uma posição na tabela. O Flamengo, que era o segundo colocado com 14 pontos, na verdade, né? O Palmeiras é o líder com 16, o Flamengo tem 14. O Flamengo cai uma posição, vem para terceiro colocado, porque o Red Bull Bragantino, que também tinha 13, aí venceu a partida, foi a 16 pontos. Sendo assim, Palmeiras é o líder com 16, o Bragantino é o segundo colocado também com 16 pontos e o Flamengo agora na terceira colocação com 14 pontos. Essa derrota contra o Cruzeiro custou 2 posições para o Flamengo na tabela. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a situação do João Félix. Primeiro eu queria saber a sua opinião. Você, torcedor rubro-negro, concorda com a contratação do João Félix? Eu vi vários torcedores comentando nas redes sociais: ah, Flazoeiro, isso é cortina de fumaça, porque o Flamengo perdeu, e assim que o Flamengo perdeu, já arrumaram um jeito de soltar essa notícia, cortina de fumaça e tal. Cara, óbvio, não era o melhor momento para vir essa notícia, mas a informação é que sim, o Flamengo está negociando com os empresários do João Félix para tentar, junto ao Chelsea, o empréstimo com o jogador. E aí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, você é a favor ou contra a possibilidade do Flamengo contratar o meia de 25 anos, João Félix, ele que já foi eleito o melhor jogador jovem do mundo? Então, assim, é um jogador que tem muita qualidade, jogou muita bola no Benfica e depois ele foi para o futebol europeu. Futebol europeu ele já estava, né? Depois ele foi para o futebol inglês e tal, e não desempenhou tanto na Inglaterra, mas no Benfica ele jogou muita bola. Por muito tempo, muita gente dizia que o João Félix seria o novo Cristiano Ronaldo. Eu vi muita gente falar sobre isso. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a contratação do português? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós, porque o Chelsea já aceita negociar o jogador por empréstimo, inclusive. Porém, o Chelsea tem 2 condições. A primeira condição é que quem for pegar o João Félix emprestado tenha a prioridade na compra do jogador, ou tenha a preferência na compra do jogador, que manifeste um desejo de comprar
o jogador. E a segunda é que pague o valor que o Chelsea pagou pelo atleta. Vale lembrar que não foi um jogador muito jovem. Nessa negociação tem um porém e tem um asterístico muito grande. O quê? O salário do João Félix, que hoje gira em torno de 10 milhões de reais por mês no Chelsea. Então, ele está emprestado ao Milan, mas é jogador do Chelsea. Só para eu poder explicar a vocês. Ele tem um salário, assim, muito alto, ele recebe em euro, então é uma moeda muito forte, e acabou que ele tem um vencimento que é alto para a realidade do Flamengo. É óbvio que o Flamengo não vai pagar 10 milhões de reais por mês. Então, se ele vier para o Flamengo, a primeira coisa que o João Félix precisa é entender que não vai ter como ele ganhar esse salário. Ele vai precisar diminuir e muito a pedida salarial dele. E segundo, é que ele vai ter que jogar bola, vai ter que correr, porque aqui ele vai ter o Arrascaeta para disputar e brigar posição com ele o tempo inteiro. Quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a contratação do João Félix? Coloca, por favor, nos comentários. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui, falar agora sobre o Jorginho, porque assim, falar da chegada do Jorginho. Ontem saiu a informação de que entre Flamengo e Jorginho, tudo resolvido, tudo acertado, que o jogador... a Globo deu que o jogador já assinou o pré-contrato. O Vene deu que o jogador vai assinar o pré-contrato. Mas que tá tudo certo. E a informação é a seguinte, já tem data para a chegada do Jorginho no Rio de Janeiro. O Flamengo deu 4 dias para o jogador após o dia 2 de junho. Dia 2 de junho, o Jorginho ele vai casar. Então ele casa no dia 2 de junho, num domingo, né? Dia 1º de junho é a final da Champions, no sábado, no dia 2 de junho. Não, dia 1º é uma segunda-feira, dia 2 de junho. Só vou olhar o calendário aqui, para eu não falar besteira da data. Cadê o calendário, gente? Deixa eu ver aqui. Calendário. Oh, rapaz, cadê o calendário aqui? Maio, junho, pronto. Dia 2 de junho, isso mesmo, uma segunda-feira. Ele casa numa segunda-feira, dia 2 de junho, e daí o Flamengo deu 4 dias para ele. Então, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, para ele fazer ali uma lua de mel, aquela coisa toda. Mas a expectativa é que entre dia 7 e dia 8 ele já chegue ao Brasil para se apresentar ao Flamengo, ter alguns dias de treino para poder viajar junto com a delegação rubro-negra para o Super Mundial que começa para o Flamengo, que o Flamengo viaja, na verdade, né, no dia 10 de junho para os Estados Unidos. Então, só para informar vocês e sintonizar a real situação, Flamengo já tem ali um pré-contrato acertado com o Jorginho, ele vai assinar o pré-contrato, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no dia 2 de junho ele casa e a expectativa é que 4 dias depois disso ele já chegue no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e fazer alguns treinos ali com o técnico Felipe Luiz. Tomara que dê certo, tomara que ele consiga treinar, se adaptar rápido à equipe para ser uma opção a mais para o Felipe Luiz durante o Super Mundial de Clubes. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre o Wesley, que foi eleito o melhor lateral jovem do mundo. Isso mesmo, um levantamento, né, que foi feito pela revista CIES, né, pelo Instituto CIES, né, o CIES Observatory. Aos 21 anos, o lateral tem se destacado com atuações pelo Flamengo. Ele foi eleito melhor lateral direito sub-23, jovem do mundo. Então, parabéns aí, Wesley, pelo feito, parabéns pela conquista, uma conquista muito importante e muito interessante. Vou falar sobre vitória importante do Flamengo na Justiça agora, porque o negócio é o seguinte, o Flamengo, ele entrou, né, na FIFA contra o Leixões e o Estrela Amadora, equipes de Portugal. Havia uma dívida das equipes portuguesas com o Flamengo no valor de 18 milhões de reais. Né? Eu fiz a conta aqui, dá 2 milhões e 800 mil euros, mais ou menos, que daria hoje aí em dinheiro, 2 milhões e 805 mil euros, o que daria hoje algo em torno de 18 milhões de reais. E o Flamengo entrou na FIFA contra esses times e ontem saiu o veredito. E sim, o Flamengo teve uma vitória importante na Justiça. Isso porque o Leixões e o Estrela Amadora será obrigado a pagar o que deve ao Flamengo no intervalo de 45 dias. A Estrela Amadora vai ter que pagar 2 milhões e 300 mil euros
ao Flamengo pela contratação do Igor Jesus e do André Luiz, além de 230 mil euros de multa e juros de 12% ao ano a partir do dia 1º de novembro. Então, você pega esse valor aí em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses. Vai ter que pega todo esse valor mais 6%, né? Porque 12% ao ano é 1% ao mês, mais 6% é o valor que o Estrela Amadora vai ter que pagar ao Flamengo. Já o Leixões vai ter que pagar 175 mil euros pela compra do Verton sem juros e sem multa. Lembrando, as duas equipes têm 45 dias para poder pagar ao Flamengo. O elenco do Flamengo se reapresenta agora de manhã e viaja aqui para a Argentina hoje, 4 horas da tarde. Expectativa que chegue lá em Santiago del Estero, que fica a 1.000 quilômetros daqui de Buenos Aires, mais ou menos 6h55 da noite. O técnico Felipe Luiz ele tem uma dúvida e vai reavaliar o Pedro hoje. Amanhã a gente pode inclusive vir com o Bruno Henrique como homem de referência na área. Existe essa possibilidade. Óbvio que se o Pedro estiver bem, se o Pedro estiver bacana, o Pedro ele começa a partida como titular. Caso não, a primeira opção do técnico Felipe Luiz é Bruno Henrique para ser centroavante. Tomara que o Pedro esteja bem, tomara que o Flamengo venha para cá completo e consiga uma vitória. Vencer esse jogo amanhã para o Mengão vai ser muito importante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Tô acabando de gravar aqui, tô chamando o carro de aplicativo, tô indo pro aeroporto. Se Deus quiser, daqui a pouquinho eu tô chegando em Santiago del Estero para o jogo entre Flamengo e Central Córdoba. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, muito obrigado.